tô muito besta mesmo, né, gente? Misericórdia. Vamos papear. Enfim. Oi! A paz do Senhor e o amor de Maria sejam sempre contigo. Eu sou a Vicky, sua cyberapóstola favorita. E bem-vindos a mais um vlog. Fiquei muito blogueira, adorei. Roda a vinheta. O que a gente faz enquanto roda a vinheta? Enfim, galera. Porque se eu tiro o óculos eu fico cega. Se eu coloco, não fico cega. Estou aqui porque eu quero fazer um vlog pra vocês. De um dia comum na minha vida. Comum. Hoje já é madrugada de quinta-feira. Eu tenho que dormir porque amanhã eu acordo cedo. Essa mensagem é e eu tenho que sair mais cedo de casa pra conseguir ir no Santíssimo. Espero que eu consiga ir no Santíssimo amanhã. Eu estou tentando criar este hábito de todas as quintas-feiras e ficar pelo menos 15 minutinhos no Santíssimo. Porque a estação que eu pego é do lado, então eu posso ir andando tranquila, não tem perigo. Enfim, eu soube, uns passarinhos me contou que vocês estavam com saudade de vlog. Cara, eu ainda fico chocada que tem gente que me assiste. Na minha cabeça isso é muito irreal. É isso, galera. Amanhã eu tenho aula só do ensino médio. Hoje eu tive aula do curso, porque, pra quem não sabe, eu moro em São Paulo e eu faço ETEC. Eu curso o ensino médio com um curso técnico, né? E o cachorrinho que bonitinho. Não tá tão bonitinho não, tá feio. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos a esse vlog. Não sei. Eu espero conseguir postar ele por ser um dia só. Espero conseguir editar ele bonitinho e postar logo. Pra que se vocês gostarem, eu comece a fazer vídeos pelo menos uma vez por semana. Quando eu não tiver atolado de coisa pra fazer e eu preciso cortar minha unha. E me lembrem de continuar gravando, ok? Nota já pra vocês, viu? Beijão. Vamos lá. Bom dia, gente. São 7h50. Tchau, filho. Tchau, mãe. Depois de 90. Beijo. Vamos lá. Eu faço minha Lexo Divina. Vou ficar zen. Eu tenho vários despertadores, porque senão eu não acordo. E normalmente não funciona, mas eu ainda deixo os despertadores. Então ele parou minha gravação. Eu vou fazer Lexo Divina. O que eu faço basicamente? Eu pego um padre aqui, o padre que eu tô pegando agora pra assistir é o Padre Gustavo. E ele faz, a gente lê o Evangelho e faz uma pequena homilia explicando sobre o Evangelho. E aí eu faço uma oração inicial, a gente lê, eu escrevo, eu gosto de escrever pra fixar, tanto que eu tenho, acho que, vários e vários caderninhos. Sabe os livros que os santos normalmente têm? Não tô me comparando aos santos, mas tô mostrando o exemplo. Eles escreviam, e esses livros, esses escritos, acabaram sendo encontrados e se tornaram livros. Então eu tenho aqui diversos. Às vezes parecendo a pregação, às vezes abafando, às vezes explicando o Evangelho, né?
colocando o evangelho na minha vida. Então, vamos fazer. E eu tô com fome, eu tava tentando colocar pra gravar e aí queimou levemente meu pão. Mas tudo bem, é a vida. Ó, que bonita. É rezar. Porque eu só começo meu dia mesmo, eu tô tentando me reorganizar em relação à vida espiritual. Porque eu estou numa batalha espiritual, numa aridez espiritual fortíssima há meses. E isso gera inconstância. Assim, teve dias de, tipo, ficar uma semana sem rezar. E não é o meu feitio mais fazer isso. Era o feitio da Vitória antiga. Da Vitória que tá morta. Não vai acontecer de novo. Vem comigo rezar. Ao nosso encontro de todos os dias, unindo essa grande família aqui no capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Temos o dom da perseverança, que mesmo quando os Herodes tentam nos calar, tentam nos desanimar, que possamos continuar firmes e fiéis no chamado que Deus tem a nós. Senhor, nós te agradecemos. Pai, Filho, Espírito Santo. Oi, gente. Vamos falar do evangelho de hoje? Vamos lá. O evangelho de hoje é Lucas 13, 31, 35. Eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de outubro. Um dia antes do Halloween, por sinal, da Reforma Protestante. Também. É no mesmo dia, vocês acreditam? Hoje, Jesus tá conversando com os fariseus. Tá conversando, não. Os fariseus chegaram de intruso. E aí Jesus deu uma neles, né? Como sempre. Meu esposo é um divo, cara. Meu esposo é maravilhoso. Quando a gente também, né? Na hora da reflexão. Foi ameaçado, perseguido, não agradou todo mundo. Ele dizia explicitamente e também em parábolas para fazer com que o povo entendesse melhor que ele era o Filho de Deus e ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Só que as pessoas não acreditavam. A gente já tá cansado de saber disso. E Jesus foi perseguido. E depois isso passou para os seus discípulos e apóstolos, passou para os seus santos e santas, e até hoje cristãos são perseguidos e martirizados. Você fala assim, nossa, mas o cristianismo é uma religião gigantesca no mundo todo, o catolicismo está em todo lugar, mas ainda existem aqueles países que colocam isso como crime. Não só como crime, muitas vezes são perseguidos. Até uns anos atrás, na Guerra Fria, só para dar um contexto para vocês, Karol Wojtyła, que hoje é São João Paulo II, ainda quando ele era seminarista, ele não poderia ser seminarista. Porque ser cristão era perseguido na Polônia, ser católico em específico. As pessoas não tinham liberdade religiosa, praticamente, porque estavam no regime comunista. E os comunistas perseguiam muito os cristãos. E perseguem de qualquer forma. Mas não é nesse ponto específico que eu quero falar pra vocês. Da perseguição. E até hoje cristãos são martirizados em países que ser cristão é crime. Ser cristão é uma coisa abominável, porque, enfim, não existe liberdade religiosa. E aí eu escrevi aqui, ó. Aqui e aqui. Descobriu que Herodes estava buscando matar ele. E mesmo assim, não arreou o pé.
não deu o pé pra trás, não deu o braço a torcer, porque ele sabia do chamado de Deus. Deus se colocou, se fez humano justamente para que a gente pudesse se espelhar e se aproximar dele. Por quê? Deus sendo Deus, ele pode tudo, ele já tem todas as virtudes, ele não precisa de mais nada. Mas o Senhor queria colocar como ser humano para com que a gente lembrasse que, poxa, Jesus foi humano, Jesus sentiu dores, Jesus ficou triste, ficou alegre, ele cresceu, foi um adolescente, tudo isso, e teve tribulações, Jesus era pobre, teve muitas tribulações durante a sua vida, mas mesmo assim ele não olhou para isso, ele olhou para isso como uma via purificadora para cumprir a sua missão. Ele sabia que a cruz era necessária. Mas muitas vezes as nossas cruzes não são como a de Jesus, física somente. Normalmente a nossa cruz hoje, já que o sangue já foi derramado, o santo sangue de Cristo já foi derramado. Não é necessário derramamento de sangue. Tanto que o sacrifício que a gente vê na missa é um sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, porque o sangue já foi derramado. Mas é a renovação desse sacrifício. O próprio Cristo é crucificado no altar. Por isso o Calvário, ali não é uma representação, ali é o Calvário. Não há momento de pausa nem nada. Enfim, normalmente a nossa cruz, a nossa via crucis, a nossa pequena via, sendo nós pequenos cristãos, é espiritual ou é nas tribulações da nossa vida. Porque essa vida aqui é a nossa via purificadora para alcançar a santidade e nos tornarmos santos. Também cumprimos o projeto de Deus para a salvação das nossas almas. A gente tem que seguir esse exemplo de Jesus, de não dar o braço a torcer. Cara, você é católico? Você tá buscando a santidade? Vão ter pessoas que vão te julgar, vão ter amigos da escola que vão falar, nossa, você é católico, mas a igreja católica é isso, querendo saber mais de catolicismo do que você. Claro, você também precisa estudar, não é só de falar, você não, você precisa estudar. Porque se quem não reza vira bicho, quem não estuda fica burro. Quem não estuda fica burro. É isso, você precisa conhecer, você não nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo. E é humilde você buscar conhecer. É muito bom. E seguir esse exemplo de Jesus, de não dar o braço a torcer, é saber que você vai ser ameaçado por seguir os mandamentos de Cristo e da igreja. Você vai ser taxado de idólatra por amar a Santíssima Virgem e dar o devido respeito e honra a ela, e buscar as virtudes da Santíssima Virgem também, buscar o sim de Nossa Senhora, buscar a pequenez dela, buscar a escravidão total da Virgem Maria que ela teve com o Senhor. Quando eu comecei, vou falar da minha percepção de fé. Percepção não. Minha conversão. Eu sabia que não seria fácil. Tanto que eu sabia que não seria fácil ao ponto de... Eu acho que eu fiquei um mês quase matutando. Nossa, será que eu me torno católica? Porque eu mexia com esoterismo, eu não... Aqui, fazer assim, ó, pra igreja católica. Não tinha esse negócio de fé. E eu sabia que se eu falasse assim, não, vou me entregar totalmente a Jesus, eu não poderia voltar atrás. Porque ser cristão não é tipo assim, você é cristão. É isso. Não, não é assim que funciona. Não é falar assim, eu aceito Jesus como meu... Não, não é assim que funciona, querido. Ser cristão é uma entrega total, é uma batalha diária pra você alcançar a santidade. Não é uma decisão que você faz fácil. E eu decidi por meio racional que eu seria católica. Sabe? Então eu fiquei matutando. Aqui, ó. Muitas semanas. Tanto que essa terça-feira, eu completei 2 anos de conversão. 2 anos dessa escolha total. 2 anos que eu voltei à casa do Pai. E você pensa que melhorou? A minha vida parece que tá desmoronando cada vez mais. Cada vez mais parece que eu tenho mais tribulação. Cada vez mais parece que eu fico pior. Cada vez mais parece que a tentação vem mais forte. Só que, como eu disse, eu tô com enfraquecimento espiritual. Isso
piora cada vez mais. Só que se eu me deixasse levar na primeira queda, de que valeria essa minha entrega? De que valeria eu me dizer cristã? O Cristo foi perseguido, o Cristo sofreu mais que eu. Às vezes, quando eu tô meditando a paixão, eu tento imaginar a dor que ele sentiu. E não consigo, é inconcebível. Eu tento imaginar, me levar até o Calvário na meditação. Tentar pensar se o rosto, como que o rosto dele ficou desfigurado. Eu não consigo. Porque foi tão cruel. Foi tão... Eu fico até sem palavras para descrever o que foi a paixão. Mas ele sentiu as minhas dores. Ele sentiu as minhas angústias. Só que ele me mostrou que o caminho da crucificação não é um caminho de se vitimizar ou um caminho de tristeza. Na verdade, de alegria. Não pelo sofrimento em si, por aquilo que eu tô vendo, porque o sofrimento é péssimo. Mas pela oportunidade de transformar aquele sofrimento em sacrifício para a minha purificação e para a minha salvação. É isso que o Senhor coloca. Vamos dar um exemplo. Eu quero ser santa. Minha filha, você vai ter tentação a todo momento. Muito nos será cobrado, se muito nos foi pedido. Muito será cobrado. Muito mesmo. Então, assim, não se deixa levar pelo que as pessoas dizem sobre você. Reze por elas. Se infelizmente algumas pessoas não conhecem a verdade hoje em dia, não é por falta de oportunidade. Às vezes pode ser, eu não sei a realidade de cada um. Mas na maioria das vezes é por pura ignorância. Por pura ignorância. Por ser Maria vai com as outras. Por apontar o dedo pros outros. Reze por essas pessoas que te perseguem. É exatamente o mandamento que Cristo deixou pra nós. Reze. E reze muito. Ame essas pessoas. Apesar de tudo. Ame. Que mesmo quando eu nego ele como Pedro, ele me ama. E Jesus, ele não chama os capacitados. Não tô falando sobre apostolado digital, tô falando da sua missão de dar testemunho da verdade todos os dias da sua vida. Todos os dias é uma oportunidade de você subir mais um degrauzinho pro céu. Todos os dias. Ele não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Vocês acham o quê? Que eu nasci sabendo sobre fé? Vocês acham que eu nasci sabendo sobre pregar? Vocês acham que eu nasci com todo esse conhecimento que eu tenho hoje em dia sobre a igreja? Não. Aos poucos, durante a minha caminhada de vida, Jesus, que é uma caminhada curta, eu tenho só 16 anos, poxa. Eu tenho ainda muita coisa para aprender, mas Jesus vem me capacitando. Jesus vem colocando tribulações, mas é para me capacitar para que eu consiga caminhar nessa via crucis da minha vida. E eu acredito que a via crucis é a via mais dolorosa. Mas é porque muito nos será dado. Muito está sendo cobrado. Tenha tocado seu coração. Se você não foi pra você, mas você sentiu que é pra alguma outra pessoa, manda pra essa pessoa esse vídeo. Tipo assim, assiste. Fala pra ela, assiste. Essa menina, ela tá falando que nem uma doida. Mas tudo bem. São João Batista também era taxado de doido. E olha aqui, se tornou santo. Enfim, bora. Que ainda tem muita coisa, ainda é só o começo do dia. Levante as suas mãos! Ele é poderoso!
é assim que eu vou pra escola hoje. Acho que eu só vou colocar depois minha jaqueta de couro. Bem roqueira. Mas eu finalizei meu cabelo ontem, ainda tá durinho. Que eu finalizei só com gel, só porque eu tô testando pra ver como é que ele fica. Porque meu cabelo ali, ele é ondulado. Ondulado pro cacheado, né? Tipo assim. Olha os cachinhos que fica aqui embaixo. Aqui embaixo é muito mais cacheado. E aí eu tenho que desmanchar esses cachinhos e passar olhinho no cabelo. Taran! Aí eu coloquei uma base toda preta, ó. Tudo preto. Aí eu coloquei esse aqui por cima, que fica mais bonitinho. Eu amo essa blusa. Nossa, Cyber, mas por que você se arruma tão cedo? Bom, eu estudo longe da escola, já começa por aí. E hoje é um dia típico, né? Eu precisava ficar acordada, porque estou sozinha em casa. Né? Que beleza. Ai, gente, postei um vídeo no TikTok hoje. Eu fui muito mais sisuda, eu acho, no TikTok do que aqui com vocês. De touquinha de cetim, eu tinha uma bíblia, uma touquinha de cetim e um sonho. Depois que eu me ajeitar aqui, eu vou ajeitar minha bolsa, minha marmita. Que eu estudo à tarde, gente. Eu estudo à tarde, eu chego um pouquinho antes pra conseguir almoçar, porque minha escola é meio longe, né? E... ai, eu tenho que terminar um trabalho do curso, 2 no caso. Péssimo. Vai fazer o quê? É a vida? Foi? Uou! Ó. Estou beautiful. Meu cabelo ele é assim. Ele é um corte que atrás ele fica assim, né? Em V. Então quando tá aqui ele fica assim, parecendo que é maior. Meu cabelo cresceu muito. Bota uma foto aí na tela, produção, meu cabelo mais curtinho. Meu cabelo era assim. Ai, gente, eu vou fazer, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Aí outro dia, se vocês quiserem, eu mostro qual que é a minha maquiagem no dia a dia. Porque eu aprendi a gostar de me arrumar todos os dias. Não necessariamente precisa passar maquiagem, ok? É só porque eu gosto e eu me sinto mais bonita e pronta pro dia. Parece que meu dia vai caminhando pra começar, entendeu? Não posso mostrar, não posso. Fica. Que ódio. Design gráfico. E na área de design a gente mexe, tipo, com produção de produto é fogo. Mas com a criatividade dos produtos, com a loja, com a marca, a identidade visual, tudo isso. E agora eu tô fazendo o plano do site. E eu coloquei a Cyber Store, que é a minha futura loja. Eu pretendo ir com esse projeto pra frente. Que é a minha loja de produtinhos cyberapostolísticos católicos, que podem te ajudar também na sua caminhada de fé. Cara, de verdade, é muito chato. É uma habilidade de conseguir digitar rápido. Tem que colocar, tipo assim, cada coisinha. Sabe quando você vai clicar num site? Aquele site tem um planejamento. E a partir desse planejamento, você, tipo assim, por exemplo, no entrar. Tem um entrar, aí você tem que colocar, tipo, o e-mail, a senha, esqueceu a senha. Todas as informações que você tem naquele site, você tem que colocar no planner do site. E é muito complexo. E chato. Eu tenho que ser sincera. Ontem eu faço parte dos igrejeiros, né? Da Capela do Igrejeiro. E caso você não conheça a Capela do Igrejeiro, é tipo diversos influenciadores católicos que se juntam pra gente conversar, falar dos projetos de evangelização e tudo mais. Teve o primeiro encontro do igrejeiro no PHN desse ano, só que eu não pude ir porque eu estava de cirurgia, né? Mas a gente tem um grupo no WhatsApp. E aí a gente tem um padre que é o nosso diretor espiritual, que é o Padre René. Mano, o Frei Gilson e o Padre Paulo Ricardo mandaram uma mensagem pra gente. O meu dia melhorou 1000% ontem, porque eu estava atrasada, tava demorando, tava com trânsito, mas eu tava no ônibus indo pra escola. E ele mandou, eu fiquei,
É o Frei Gilson e o Padre Paulo Ricardo. Os dois carecas mais amados do Brasil. Maravilhoso, eu admiro muito. Eu comecei a acompanhar eles e outros padres também. Eu já admirava muito o sacerdócio, mas eu admiro ainda mais. Meninos, por favor, sejam sacerdotes. Tiverem a vocação e sentirem no coração. Cara, sejam sacerdotes, por favor. Porque a gente precisa tanto de padres que realmente são padres, pais espirituais pra gente. A gente tá tão carente disso. Tem muitos padres muito bons, mas eu sinto essa carência de padres bons na confissão, de padres que buscam a santidade. Eu não sei da vida de cada um, mas que falem abertamente da santidade, que chamem os jovens, que se divirtam, que riam, que brinquem também, né? Que sejam seres humanos também, mas que estejam ali com a gente, sabe? A gente vai pra escola junto, tá chegando o trem deles. E eu tava editando já esse vlog, então quase que vai acabar por aqui mesmo. Eu vou finalizar de noite e a gente conversa mais um pouquinho, porque já deu 30 minutos de vídeo. Pronto, sintam-se saciadas, minhas meninas. Oxi! Olha como meu bebete é linda. Esse daqui nem tanto, a gente não gosta dele. Ela me chamou de bebete ao vivo pra todo mundo. Sim. E você, ela chamou de isso aqui. Ela só tá te usando. Já é outro dia. Eu estou me ajeitando pra ir pra escola. Hoje eu não vou me maquiar porque de noite eu faço judô. Então eu nem vou me maquiar. Mas só vou hidratar um pouquinho minha pele. Eu tenho que tirar esse esmalte que eu não tirei. Enfim. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais da minha manhã mesmo, porque eu tenho receio de postar, né? Porque eu faço o mesmo caminho todos os dias, tudo mais. Então, foi isso, galera. Espero que alguma coisa tenha tocado no coração de vocês. Não esquece de me seguir, de compartilhar, já sabe, né? Se inscrever no canal, porque eu tô tentando ao máximo postar e ser mais constante também aqui no YouTube. Caso você gostou, vai no meu Instagram, que eu sou muito mais presente lá. E não se esqueça, reze por mim. E é isso, gente. Um beijo da Cyber. Tchau!